Chegamos, então, sempre com aquela missão de compreender um pouco mais a nossa mente humana, que é tão complexa, mas temos a presença de Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, Elizavec, bom dia a todos, bom dia, Diego. Vamos lá. Converse com a gente, viu, usando a hashtag correspondente médico, que eu já estou aqui com o Twitter aberto para ver a sua mensagem. Pois bem, o nosso primeiro tema de hoje vai mostrar como a poluição afeta a saúde física e mental das pessoas. Um novo decreto do presidente da República proíbe queimadas no Brasil pelo período de 120 dias. É uma notícia que a gente está desde cedo repercutindo aqui no Novo Dia. Essa medida começa a valer imediatamente e a questão foi discutida na segunda, na reunião do Conselho da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão destacou que o governo quer recuperar a capacidade de fiscalização de institutos e órgãos ambientais que atuam na região da floresta amazônica para evitar o desmatamento. A minha pergunta para o doutor é a seguinte: quando a gente vê esse tipo de imagem de florestas devastadas, não apenas a nossa brasileira, que é tão grande, né, um coração enorme aí para o meio ambiente, mas também no mundo todo, quais impactos mentais a gente tem ao ver esse tipo de imagem? Os impactos são negativos porque, de fato, a gente não tem o tamanho e a proporção real do que isso significa para o nosso planeta. Nós temos noção, mas o impacto real a gente não tem. Então, uma sensação da gente estar maltratando a terra, uma sensação de que não estamos gerenciando os nossos recursos de uma forma adequada, isso provoca em todas as pessoas uma sensação de baixo astral, porque, na verdade, a gente sabe que existe toda uma necessidade de um ecossistema funcionando de forma adequada para que a gente possa viver melhor. Então, isso é muito preocupante, Elisa. E as imagens acabam tendo um poder de penetração dentro da nossa mente de uma forma muito poderosa. Isso faz com que a gente, com tantas dificuldades, né, com tantos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, a gente coloque aí uma nuvenzinha escura, assim como a cor da queimada, na nossa cabeça e na nossa preocupação. A gente percebe no cotidiano que algumas pessoas levam mais a sério o assunto e outras menos. Em qual sentido eu digo isso? Por exemplo, queimadas que a gente costuma ver na beira de rodovias. Muitas vezes são causadas por uma bituca de cigarro que alguém jogou pela janela. Então, o que faz as pessoas, às vezes, terem uma baixa consciência de que um ato, por ele considerado pequeno, pode se tornar ali num grande problema? A questão da informação e da educação continuada acaba sendo o tendão de Aquiles dessas situações. Então, conforme a gente fala sobre isso, a gente conversa sobre isso, conforme as gerações são instruídas nas escolas em relação a isso, a gente floresce na mente de todas as pessoas o compromisso que a gente tem com o nosso planeta e com o nosso comportamento. E quando a gente fala de poluição, a poluição vai um pouquinho além, né? Não é simplesmente, agora a gente está vendo a queimada e estamos pensando na fumaça, mas existem diversos tipos de poluição que acabam interferindo na nossa saúde mental, tanto do ponto de vista de atingir o cérebro, e eu vou falar como também em relação ao nosso panorama na consciência. Então, por exemplo, poluição sonora. O barulho faz com que a gente tenha a nossa concentração acometida. A todo momento a gente tem o desafio, e isso é normal, de suprimir informações externas para manter o nosso foco. Por exemplo, talvez quem esteja escutando a gente aqui agora esteja num ambiente onde tem um ar-condicionado que está ligado e que a partir do momento que eu falei agora, ela passa a prestar atenção nesse ruído. A todo momento nosso cérebro faz esse liga e desliga. Um lugar onde existe uma poluição sonora muito evidente faz com que o cérebro dessa pessoa trabalhe constantemente nesse sentido. Isso demanda gasto energético e isso faz com que o poder da concentração da pessoa seja reduzido. E olha, isso aqui é alguma coisa que a gente pode gerenciar e pode cuidar. Só o fato de prestar atenção e identificar isso no ambiente. Uma pergunta ainda aqui, doutor. Tem gente que às vezes está dirigindo o carro com uma música muito alta e quando tem que se concentrar em algo, o que faz? Baixa o volume e até vira quase que uma piada ali. O que tem a ver a concentração com o volume? Tem a ver, então, é isso? A pessoa fica muito distraída com o som muito alto. Tem a ver, mas aí você deu um gancho interessante. No fato, a pessoa que faz essa redução é porque ela tem a atenção dela deslocada para o estímulo sonoro muito mais do que outras pessoas. Tem pessoas que são capazes de estudar, de realizar tarefas com um ambiente musical ou um ambiente de ruído realmente além do normal. Então, tem uma variação, mas muito comum isso, né? Como se fosse mudar muito a sua performance ali, abaixando. É como a gente que apresenta o jornal com ponto eletrônico o tempo inteiro aqui dentro, aqui o Seninha já vai dar um close aqui, a gente fica o tempo inteiro com esse barulho e ele tem um barulhinho, fica um
o tempo inteiro. Só que chega uma hora que a gente não ouve mais. Eu há anos faço isso, nem escuto mais, mas agora que o senhor disse, já comecei. Puxa vida, verdade. Como é que a gente consegue se concentrar mesmo com o ruído aqui de um ponto eletrônico? Esqueça ele. Não, já esqueci. Pronto, senão eu vou ficar agora aqui 5 horas ouvindo barulho. Poluição visual, então. Poluição visual. Você imagina, vamos falar de letreiros, de informações, de coisas que piscam, de luz em momentos do dia onde não tem sentido de existir, interferindo inclusive no nosso ciclo de vigília e sono. Isso aqui é muito interessante, muito importante e a gente pode ter controle sobre isso, principalmente quando a gente está discutindo em ter um sono melhor. Poluição do ar, além dos problemas respiratórios, toda a questão da poluição atmosférica, já existe evidência científica de que pode interferir na saúde do cérebro propriamente dito, aumentando o risco de doenças que venham comprometer a inteligência, a cognição e até mesmo aumentando a chance de desenvolver demência. Então, isso é algo que é super importante a gente ficar atento. Não é um problema só das cidades grandes, é um problema de todo mundo e a gente tem como controlar isso. Por isso que prestar atenção nos movimentos que estão sendo feitos do ponto de vista social, do ponto de vista prático, é super importante para a saúde de todo mundo. E os efeitos na saúde mental, né? O emocional se abala com essas informações, é o que a gente estava falando. O nosso cérebro, ele funciona muito com imagens. Então, por mais que você leia textos, escute coisas, sempre o que fica na mente da gente são imagens. Então, uma imagem poderosa, como aquela que você mostrou, da Amazônia sendo devastada, do tamanho da queimada, da destruição, elas impactam de uma forma negativa. E muitas vezes, para você conseguir ir além, você precisa ver pelo menos 3 ou 4 coisas positivas para dar uma brandada emocional. Ah, é? Para dar tipo uma folga, assim, relaxar um pouquinho? Exatamente. Então, você imagina o seguinte, chega a informação. Falando de informação visual, passa a informação luminosa pelos olhos, na retina ela é mudada em estímulo elétrico, passa pelos nervos ópticos e chega numa região chamada lobo occipital, que é essa parte posterior, um pouquinho acima da nuca, onde essa informação elétrica é transformada de fato nas imagens mentais que a gente tem. Essa informação, ela trafega para a região do lobo temporal, onde nós temos as nossas memórias armazenadas e onde na parte íntima dele, mais interna, existe conexão com o sistema límbico, que é a parte emocional. Então, aqui você já fez o primeiro link, né? A primeira ligação. Estou vendo uma queimada, isso me traz para uma emoção negativa, de destruição, isso me faz trazer preocupações. E essa informação, quando sobe para o plano consciente, no lobo frontal, faz com que eu venha buscar mais informações e entender até que ponto o que eu posso fazer para ajudar ou por que é tão importante a gente estar falando sobre isso. Curioso é que esse conjunto de estímulos acontece numa velocidade que a gente nem imperceptível. Milissegundos. É do tipo, você olha, você faz uma classificação muito rápida. Se você acha aquilo bonito ou feio, aquilo bom ou mal. E certamente quando você vê uma destruição dessa, qualquer pessoa, sabe, até na verdade a pessoa que motivou isso, eu tenho certeza, que sente coisas ruins, não sente coisa boa. Muito interessante em analisar por esse lado, com os óculos da neurociência, analisar a vida. Seguimos para o nosso próximo tema. Participe com a hashtag correspondente médico. Vamos falar do estresse, que pode provocar doenças de pele. Isso me chamou muita atenção, viu? Esse momento de pandemia é atípico para todo mundo e pode provocar diferentes reações do nosso corpo. Então, é quarentena, mudança do ambiente de trabalho, é estudo à distância, tanta coisa. E o estresse é uma maneira do nosso corpo dizer, opa, alguma coisa não vai bem. E aí, todo esse processo, sensacional essa imagem, hein? Todo esse processo provoca a liberação de hormônios. Quais hormônios são esses e mais, quais os efeitos físicos? Bom, vamos lá. Quando eu tenho um estímulo que ele é preocupante e que demanda que eu tome alguma providência, existe um eixo chamado hipotálamo, que é uma parte do diencéfalo, que é uma parte profunda do cérebro, onde está o nosso relógio biológico, e existe toda uma regulação dos hormônios que são liberados e conversados com a glândula hipófise, e dessa com uma outra glândula que fica dentro da cavidade abdominal, chamada glândula suprarrenal, onde existe a liberação tanto de adrenalina, de noradrenalina, que deixa a gente mais atento, mas a médio e longo prazo, em situações de estresse, aumenta o nível do cortisol, que tem o seu papel biológico e tem a sua importância, mas que a longo prazo pode impactar no sistema imune e pode trazer alterações em diversas partes do nosso corpo físico. Na pele, por que não? A pele, na verdade, tem a mesma origem embriológica do cérebro. Então, quando a gente é bebezinho e está sendo formado, o mesmo folheto embrionário que faz
todo esse recobrimento que a gente tem no nosso corpo físico e nos dá a sensação real de divisão entre o que sou eu, o que é o meio externo e o que são as outras pessoas, também dá origem ao sistema nervoso central. Trazendo isso para o nosso cotidiano, então, às vezes, uma coceira, uma vermelhidão, pode ser um resultado que começou lá atrás de um estresse. Pode. E digo mais, hoje em dia a ciência discute da seguinte forma: a gente tem um sistema nervoso central e periférico que a gente conhece, cérebro, tronco cerebral, cerebelo, medula, nervos, ok. Um segundo sistema nervoso que seria independente, que seria do aparelho digestivo, que tem suas características próprias, e um terceiro que seria essa conexão do cérebro com a pele. A pele tem uma relevância muito grande. Então, se a gente imagina que com toda essa questão da pandemia e da nossa preocupação, é natural que as pessoas fiquem um pouco mais ansiosas, não com diagnóstico clínico de ansiedade, fobia, propriamente dito, mas que a gente fique mais ansiosa, é natural de se imaginar que algum impacto vai ser notado na pele. Na pele e nos fâneros. O que são fâneros? O que são fâneros, Cabelo, pelo, unha. Então, não está sendo incomum e os dermatologistas estão fazendo um trabalho incrível ajudando a população. Queda de cabelo. Exatamente, ajudando a população com isso. Queda de cabelo em homens e mulheres por conta de todo esse processo. Então, assim, a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde como um todo, mas esse circuito continuado e sustentado, que a gente tem a chavinha de pelo menos como tentar controlar ou reduzir, acaba sendo o foco da explicação do porquê a pele sofre, porque as pessoas acabam tendo queda de cabelo e outras alterações. Sensacional. Olha, eu espero que você que está assistindo também fique com essas mesmas impressões. Como é interessante compreender as conexões do nosso corpo, que algo aqui reflete lá na frente. Tem mensagem chegando aqui pra gente. O Edivaldo de Maceió, a gente está comentando sobre hábitos e mudanças, e ele disse assim, aliás, isso aqui pode ser um tema até para um próximo assunto, por que as mulheres conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Vamos guardar isso para uma próxima conversa? Que isso é muito bom. Elisa, mas que vocês conseguem. Isso é um fato. É uma fato. loucura. A gente está aqui e está ouvindo aqui o que está rolando aqui do lado. Sabe como é que é o nome disso aí? Multitarefa. Multitarefa? Multitarefa. A habilidade de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. Que é bom, mas é ruim, que é a sobrecarga, né? É. Vamos, olha, obrigada, viu, por essa mensagem que vai render pra gente uma pauta. Deixa eu trazer aqui um outro comentário. Beethoven Lira, hashtag correspondente médico. Se o som do meu carro, ainda sobre o assunto anterior, se o som do meu carro está muito alto, eu já tenho que ter mais atenção no trânsito. Ou seja, ele sente que o volume muito alto dentro do carro, ele tem que ficar mais ligado no que está em volta. Ou seja, é uma distração. É uma distração. Em algumas situações, essa distração pode ser benéfica. Por exemplo, vou realizar atividade física e quero um estímulo a mais para treinar sozinho, quer seja você conseguir fazer uma caminhada um pouco mais longa ou treinar. A música vai ter o seu papel de estímulo. Mas numa situação especial, que precisa da sua atenção, como, por exemplo, quando você está escrevendo um texto, quando você está estudando ou quando você está dirigindo, precisa ficar atento, porque de fato se rouba a sua capacidade de foco. Você pode estar entregando uma tarefa final com uma qualidade menor do que você poderia naturalmente. Ainda mais que tem gente que canta dirigindo. Quem nunca parou no semáforo, olhou para o lado e tinha alguém assim, vibrando, aí a pessoa até percebe. Na verdade, estou falando por mim mesma, mas enfim, já me... Isso que eu ia perguntar, você canta, né? Eu já me confessei, para no semáforo, quando olha para o lado, fala assim, opa, tudo bem, bom dia. Enfim, vamos para o próximo tema aqui da nossa conversa com o Dr. Fernando Gomes. Participe, viu? Porque é um tema bastante interessante e que mexe muito com o emocional de muita gente. Certas pessoas que passaram por complicações de saúde por causa de acidentes, cirurgias, internações em UTI com risco de morte iminente, relatam terem experimentado sensações extracorporais. Inclusive, esse é um assunto muito trazido pela indústria cinematográfica, né? Porque, de um lado, você tem ali religiões e ciências ocultas que explicam isso como uma espécie de um desdobramento do espírito, mas, por outro lado, a ciência clínica observa essa reação no cérebro. Então, doutor, algumas pessoas que passam por essas experiências, né, que têm, assim, digamos, uma proximidade com a morte, às vezes dizem que enxergam clarões, que conseguem observar o ambiente em volta das pessoas desesperadas tentando recuperá-lo. Isso é real? Como que a ciência explica isso? Isso é real, só que a gente tem que levar em consideração que quem descreve o fenômeno é quem passou por ele. Então não é que a pessoa morreu, acabou tudo, aí ressuscitou, voltou e contou pra gente. Tá. O nome é EQM, Experiência de Quase Morte. Foi descrita em 1975 esse nome, esse termo, por Raymond Moody Jr., um
psicólogo e psiquiatra americano, que estudou mais de 100 pessoas que tinham passado por essa situação e colocou lá no seu livro A Vida Além da Vida. Depois, recentemente, a gente tem um neurocirurgião chamado Eber Alexander III, que teve uma meningite e ficou 7 dias em coma e teve essa experiência, e ele volta e escreve um livro também chamado Uma Prova do Céu. Um neurocirurgião? Um neurocirurgião de Harvard, Só para mostrar que assim, a ciência ela conversa com essas informações de uma forma muito interessada, porque de fato a gente não tem respostas, mas a gente tem, sim, a gente tem evidências. E isso intriga a humanidade. Ontem eu fiz uma busca no PubMed, tem mais de 800 mil trabalhos publicados quando a gente coloca essa referência. É um mistério. Near Death Experience. É um mistério. Mas o que acontece e o que a gente sabe de concreto? Quando existem lesões, alterações ou um funcionamento mais discreto ou reduzido do lobo parietal direito, existe uma sensação física e mental de um desprendimento, de uma realidade diferente, uma realidade extracorpórea. A gente sabe que cerca de 10% das pessoas que passaram pela experiência de parada cardíaca, foram reanimados e voltaram, descrevem situações semelhantes. Então, o túnel, a sensação do clarão, terem encontrado com pessoas que já faleceram, encontrar com mentores espirituais, voltam com uma sensação de bem-estar. E o que tem de monótono, e isso é extremamente interessante, passam a lidar com a vida de uma forma diferente. Naquele livro do Raimondi, ele fala das pessoas também que passaram por isso depois da tentativa de suicídio. E todos mudaram de ideia depois que voltaram, porque a experiência foi completamente ruim. E então eles voltam com outro significado para a vida, com uma vontade de tentar fazer tudo diferente. Mas quando... Agora, alto lá. Se você pega uma pessoa e passa por ela, existem estimuladores magnéticos transcranianos que conseguem, de uma forma não definitiva, bloquear o funcionamento de algumas regiões do cérebro. As pessoas geralmente referem, quando essa região ela é de alguma forma controlada, inibida ou estimulada, essas percepções que acontecem na mesma descrição. Por que isso acontece? Talvez durante o período em que o indivíduo esteja em parada cardíaca ou com fluxo sanguíneo reduzido, partes do cérebro não recebam sangue da mesma forma. Ou seja, o sangue vai direcionado para o que realmente é vital. Mas outras partes relacionadas com a nossa consciência e a nossa percepção de indivíduo em relação com o mundo físico e com relação às outras pessoas, fica de uma forma meio que monotonamente alterada. Então, isso traduz numa experiência, quando a pessoa relembra dessa situação, descrita igualmente por todas as pessoas. Essa é uma explicação científica. Isso não prova ou deixa de provar se existe consciência fora do corpo, espírito fora do corpo, vida depois da morte ou não. Por isso que é tão intrigante e tão interessante esse ponto de conexão entre a ciência, a fé e a existência de Deus. Hashtag correspondente médico. Para encerrar, eu lhe faço uma pergunta bem particular. O senhor tem a experiência de fazer cirurgias em cérebros. E em algum momento, algum paciente já relatou que após a cirurgia teve experiências diferentes ou visualizações, imagens, estímulos ou não? Isso não é comum? Isso não é o mais comum, mas durante toda a minha prática clínica, eu terminei minha residência em 2002. Então, vamos lá, nós estamos em 2020, 18 anos. Eu tive 2 ou 3 pacientes que falaram alguma coisa semelhante, de terem encontrado pessoas que já faleceram, de terem descrito coisas na sala cirúrgica, em que, em teoria, eles não teriam como ter acesso àquilo tudo, porque estaria fora do campo de visão. E a gente simplesmente faz o quê? Anota isso no nosso caderno pessoal de anotações, guarda para conversar com pessoas, porque tem coisas que a ciência ainda não prova, mas a gente sabe que elas existem. Voltaremos a este assunto com toda certeza, porque é um assunto muito sedutor, né? Mexe aí com a nossa imaginação. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada, viu? Sempre é uma experiência muito massa poder ouvir tudo isso, com toda certeza quem está assistindo também. Obrigada, doutor. Muito obrigado a você, Elizabeth. Obrigado, Diogo. Até amanhã. Até amanhã.